Sejam muito bem-vindos a mais um do nosso Sofá na Nave. E hoje quero começar com uma frase da professora Lúcia Helena Galvão, que ela diz assim: mude tanto que as pessoas precisem te conhecer novamente. Vamos lá, viajantes! Depois de uma semana intensíssima, do último eclipse do ano de 2024, estamos nós aqui, réis mortais, viajantes do planeta Terra, para que a gente possa integrar tudo aquilo que vivenciamos. Claro que a gente já sabe por aqui que os eclipses eles têm efeitos até 6 meses depois do seu evento, então é óbvio que a gente vai ficar nessa reverberação pelos próximos 6 meses, mas as semanas que vêm pós o momento do eclipse, elas vão abaixando um pouquinho a poeira, decantando o nosso emocional e a gente com certeza vai ganhando aí um pouco mais de clareza sobre aquilo que se abriu para nós nesse período entre eclipses que vivenciamos aí. 17 de setembro a gente teve o de Peixes, 2 de outubro a gente teve o de Libra, finalizando aí os eclipses do ano de 2024. Estamos numa semana de fase de lua crescente em Capricórnio, então com certeza a gente está alçando aí muitas reflexões que diz respeito ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento, nos chamando, para crescer em algum nível das nossas vidas, e vamos ter aí o ápice com a lua cheia em Áries, que a gente tem para a semana que vem. Então, ainda temos muita coisa para finalizar. Se você achava que o Natal já estava chegando, eu tenho que te dizer que o Carnaval do ano que vem já chegou, mas o final de 2024 ainda assim, sabe? Temos algumas coisinhas pela frente. E por que eu quis começar com essa frase da professora Lúcia Helena Galvão, Eu escutei ela falando essa frase propriamente dita numa entrevista que ela estava dando esses dias, e isso me tocou muito com o momento que estamos, por isso que eu quis começar com ela, o quanto tem de profundidade nisso. Mude tanto que as pessoas precisem me conhecer de novo. Isso tem muito a ver com esse momento, principalmente porque estamos aí nos últimos 2 meses, viajantes, 2 meses de Plutão em Capricórnio. Assunto que com certeza eu já falei por aqui várias vezes, que vocês estão vendo aí pelas redes sociais. Para quem segue o mundo da astrologia, autoconhecimento, espiritualidade, vocês com certeza estão vendo as pessoas falando sobre isso, porque é sim, talvez, o assunto mais macro, de maior magnitude que estamos tendo para esse final de 2024, porque nós que estamos encarnados hoje no planeta Terra, nesta vida, não veremos mais um Plutão em Capricórnio. Ou seja, ele é um planeta lento, ele é um planeta que atua muito sobre as nossas vidas coletivas e ele demora dentro de um signo, ele fica ali mais ou menos 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, podendo transitar no mesmo signo. Então a gente está falando aí que estamos fechando uma estrutura, um ciclo que se começou lá em 2008, quando Plutão marca a entrada dele em Capricórnio, e estamos finalizando esse período de 20 anos aí, 2023 a 2024, fechando literalmente a passagem de Plutão em Capricórnio. Então aí já é um ótimo momento para você revisitar a sua vida, tudo que lhe aconteceu de 2008 até agora 2024, sabendo que estamos nessa finalização. E aí vejam como é interessante, como essa frase, ela cabe muito bem, Mude tanto ao ponto das pessoas terem que conhecer você novamente. Trago até o meu exemplo aqui, 2008, gente, eu tava terminando o meu 3º colegial, entrando para a faculdade. Imaginem tudo que aconteceu na minha vida de 2008 a 2024, se eu encontrar um amigo meu lá da época do colégio e ele olhasse para mim hoje e falasse assim: Aline, que coisa, você continua a mesma pessoa. Gente, aí eu poderia mesmo subir aqui na minha nave, me despedir de vocês e não voltar mais, entendeu? Ser abduzida para sempre, porque alguma coisa deu errado. Como é que uma pessoa que me conhece em 2008 e que depois que eu passo, portanto, na minha vida, ela pode me encontrar de novo e falar: olha, você continua a mesma.
O que eu quero dizer com isso? O nosso processo, e claro, tá? Essa é exatamente uma reflexão se você de alguma forma se encontra nesse lugar, porque aqui não é sobre certo e errado ou sobre a gente julgar, mas é sobre a gente tomar a consciência de onde estamos e o que estamos querendo de onde estamos. Então, quanto mais a gente está nesse processo, que é um processo da gente estar em crescimento constante, em evolução constante, significa que muitas vezes a gente precisa deixar partes nossas irem para que outras partes elas possam nascer, para que outras partes possam emergir, que vão estar em mais ressonância com as fases que a gente está passando. Porque concorda comigo que quando você era criança, você tinha certos objetivos, né? E seu objetivo provavelmente era brincar com seu brinquedo todos os dias, se alimentar, se sentindo seguro e estar ali no seu ambiente. Aí depois você tem a fase escolar. Aí a fase escolar você passa desde lá do pré, que você tem certas vontades, quando você chega ali depois no ensino fundamental, quando você vai para o ensino médio, que é o preparatório da faculdade, aí você tem a fase da faculdade, ou não também, se você não quer fazer faculdade, depois tem uma fase de... Enfim, quais são todas as fases que você vai passando na sua vida e que em cada uma delas, com certeza, você tem vontades que são distintas, você tem objetivos que são distintos. Seria muita ignorância, claro, da nossa parte, se você olhar para você lá da sua adolescência e falar, ai, que feio que eu fazia, né? Eu já vi muitas pessoas falando isso e eu aqui tenho uma relação com isso, inclusive da visão sistêmica, que todo mundo que vem antes, todas as Alines, né, que vem antes desta Aline que vos falo agora, são Alines importantes para que eu estivesse aqui onde eu tô. Então não tem como eu ir lá e falar assim, ai que feio, olha o que eu fazia na adolescência, ai, olha o que eu fazia lá na minha juventude, eu ia pra balada 10 horas da noite, chegava às 7 da manhã em casa, que feio. Gente, é um absurdo a gente falar esse tipo de coisa, é não ter conhecimento de que tudo que passamos ao longo da nossa jornada foi importante para que você estivesse hoje onde você está. O que é diferente? Ficar apegado às partes que já se foram. Então, se eu tivesse ainda aqui sofrendo, né? Meu Deus, olha, lá na minha adolescência, aqueles amigos que eu tinha, aquilo que eu fazia, a balada que eu ia, agora não vou mais. É isso o que muitas vezes levam as pessoas à depressão, as pessoas se sentirem vazio ou as pessoas ficarem amarradas a um passado que já foi. É claro que eu falo aqui de um lugar que eu trabalho há muito tempo, mas o meu Kiron ali numa casa 11, né, ele indica essa minha ferida de alma quando eu estou sim falando dos meus amigos. Então muitas vezes me pegava eu aqui pensando, né, nossa, aquela amiga que eu tinha lá na época da escola, meu Deus, eu não falo mais, ó céus, ó vida. Isso nos deixa preso num passado que já foi. Então como é que a gente ganha esse entendimento de que às vezes, eu gosto muito da gente fazer a analogia do trem, né? Você está numa plataforma do trem, a gente imaginar a vida numa plataforma do trem, ela é maravilhosa, porque ela é esse lugar que as estações vão e vêm. Uma hora eu estou numa estação, eu embarco numa estação, eu desembarco numa outra estação. Horas eu não embarco e eu só vejo as pessoas indo, vejo pessoas chegando, pessoas que ficam, pessoas que vão e nunca mais voltam, pessoas que vão e que depois de muitos anos elas voltam. Essa é a dinâmica. Como é que a gente entra nessa dinâmica da vida com esse olhar de saber que tudo está em movimento e mutação o tempo inteiro? A mudança e a morte são as únicas certezas que temos da vida, não é mesmo? E quando a gente está passando por esses 2 últimos meses do ano e o Plutão ele acabou de começar o seu movimento direto, ou seja, ele estava retrógrado, ele ainda estava nesse momento aparente de andar para trás e agora ele começa o seu caminhar para frente, literalmente fechando todas as portas da nossa vida de Capricórnio, que são estruturas, que são finalizações de ciclos, que tem a ver com esse período 2008-2024, que a gente precisa fechar e ele já está se encaminhando para a casa nova que ele vai ficar os próximos 20 anos, que é uma casa aquariana. Uma vez ali, 20 de novembro desse ano,
Pisado o pé em Aquário, ele não volta mais para Capricórnio. Só daqui, façam as contas aí, né? 20 vezes 12, que aí é quando ele vai chegar em Capricórnio de novo, mas com certeza nenhum de nós estará mais aqui, ou a gente só vai ter reencarnado, mas aí já é outra vida, outra circunstância. Mas dessa existência, não veremos mais esse Plutão em Capricórnio. Então, vocês percebem a dimensão e o quanto, num olhar macro, num olhar que é muito mais expandido, a vida está nos pedindo. Tem algo literalmente que você vai trancar, que você vai se despedir, uma estrutura. Como? Talvez na maneira como você se relacionava, na maneira como você servia, na maneira como você trabalhava, uma estrutura na maneira como você lidava com as suas finanças, ou onde você morava, a casa que você habitava, a cidade, o país. Que estrutura é essa que você construiu desse período? E que agora você está encerrando. Ela provavelmente não sustenta mais este novo que quer emergir de dentro de você, que é sobre ser esta nova pessoa que você mudou. O que é tudo que você mudou? As coisas novas que você aprendeu, sei lá, os trabalhos que você trabalhou, as empresas, as pessoas com quem você se relacionou, os fins de ciclos, os namoros que você teve, as maneiras como você ganhava dinheiro, gastava o seu dinheiro. O que é tudo isso que não condiz mais com esse seu eu que está para nascer, emergir, e que é preciso que essas portas sejam fechadas e sejam trancadas para que esse novo tenha espaço. E por isso tão importante que você se responda daí, né? Será que eu mudei o suficiente para que essas pessoas que me conheciam lá em 2008, 2010, 2012, se elas me encontrassem hoje, será que elas veriam uma pessoa completamente diferente? E é aí onde você vai conseguir mensurar como é que você está nesse seu caminho do autoconhecimento, como é que você está nesse seu caminho da espiritualidade, do seu desenvolvimento pessoal. Você tem olhado para os seus problemas, para os seus desafios num nível mais profundo? Você tem olhado para aquilo que te acontece na vida material, seja desafios com a sua saúde, seja desafios no seu trabalho, nas suas finanças, na sua casa, no seu relacionamento, e você tem mergulhado um pouquinho mais fundo e falado assim, isso daqui com certeza não nasceu aqui. Problema financeiro não nasceu no dinheiro. O problema no meu trabalho não nasceu no meu trabalho. Esse ciclo repetido que eu encontro nas minhas relações amorosas não nasceram na pessoa, né? O que está nessa camada mais profunda? E é isso que com certeza nos leva para um crescimento que é edificante, que nos tira desse olhar superficial de achar que o problema do dinheiro está no dinheiro, o problema do relacionamento está na pessoa, o problema do trabalho está no trabalho. Não, está sempre numa camada mais profunda da nossa alma e da nossa psique. É preciso olhar com os olhos do seu corpo emocional, com os olhos do seu corpo energético, com os olhos do seu corpo mental, espiritual, para que você acesse essas camadas que vêm antes do corpo físico. Uma vez que o corpo físico, ele é a última materialização, né? A última dimensão que eu enxergo algo, mas que eu enxergo um algo que já está acontecendo há muito tempo nos meus outros corpos sutis. É isso que falam todas as filosofias que a gente estuda hoje de autoconhecimento, seja o xamanismo, seja a Kabbalah, a astrologia, o desenho humano, o yoga, né? As linhas budistas, os grandes filósofos, tem sempre esse olhar e esse viés que mergulha numa camada sutil. E aqui, quando estamos falando dessa finaleira aí de Plutão em Capricórnio, estamos falando para você olhar num nível mais profundo, num nível, até porque Capricórnio, né, a gente tem muito uma relação com ele material, né, as finanças, a materialização, a pessoa workaholic, comprometida, mas ele tem uma instância espiritual gigantesca. Ele é o último signo do zodíaco, então ele de terra, né? Então ele é a terra mais sutil que a gente tem. Ele é a terra conectado com o meio céu, que é nosso propósito de alma, é nossa trilha kármica, é aquilo ali que você se propôs a você materializar. É como se fosse o compromisso que você fez com a sua própria alma de falar assim, olha, nessa existência eu tô comprometido com isto aqui em todos os setores. Gente, isso é o meio céu do mapa. É dessa profundidade que a gente está falando quando estamos aprendendo sobre as qualidades capricornianas.
Então deixo aqui nessa lua crescente para nós, né? Ainda vamos ter um ápice na lua cheia de Áries, então assim, muitas águas para rolar ainda, mas que daí você possa se perguntar: o que é tanto que eu mudei? O que é tudo isso que eu mudei? E que se eu não atualizar aqui meu software, né? Não tem isso? Se eu não atualizar aqui o programa do meu celular, a versão anterior não condiz mais com os novos aplicativos que estão querendo vir, né? Não tem como. Então, como é que a gente faz essa atualização do nosso software interno para que ele para que ele ressoe, esteja na mesma frequência dessa pessoa nova que está emergindo dentro de você. E aí é onde a gente vai trancando essas portinhas de Capricórnio, se despedindo desses últimos anos aí que tivemos nessa estruturação e falando assim: ok, tudo isso me serviu para que eu chegue hoje aonde eu estou, tudo isso me foi de grande valia para que eu esteja aqui onde estou, mas agora existe um novo. E é por isso que eu me despeço desse antigo, desse velho, dessa estrutura do passado, para eu me encaminhar em direção a esse novo. Muita coisa, né? Boas reflexões para nós. É isso aqui do Sofá da Nave. Quem tiver aí os seus insights, as suas partilhas, deixa aqui, que é sempre uma alegria muito grande poder trocar com vocês, saber também quem me escuta do lado daí. Vamos avançando, que temos muito trabalho pela frente. Vamos ao nosso crescimento sempre caminhando e evoluindo um passinho de cada dia, mas sempre em direção àquilo que queremos nos transformar ou que queremos ver nascer e se materializar em nossas vidas.